Alô, crianças! Voltamos. Segundo A, segundo B e segundo C, dando continuidade à nossa aula de Direito Penal com o tema Aplicação da Lei Penal no Tempo e no Espaço. Agora estamos falando especificamente da aplicação da Lei Penal no Espaço. E no último vídeo eu deixei um questionamento. Tivemos recentemente um caso de um oficial brasileiro que foi preso na Espanha por ter transportado e tentado adentrar ao território espanhol com uma quantidade significativa de cocaína. E aí a pergunta-se, mas eu não estava em território espanhol, em missão oficial, transportando entorpecente numa aeronave pertencente ao governo brasileiro? Então por que aplicou-se a norma penal espanhola? Simples. A resposta é simples. Porque o crime cometido por ele e que está sendo punido pela Espanha é o seguinte: é o de entrar no território espanhol com o entorpecente. Para os espanhóis, pouco importa como a droga chegou até lá. E eles não estão punindo o transporte, ele sair daqui do Brasil com o entorpecente e chegar à Espanha, mas sim estão punindo a entrada. Então, nesse caso, não se aplica o disposto aí no item 2. Pois, embora o avião utilizado seja público brasileiro, certo? Ele está em missão oficial, o crime não foi cometido dentro da aeronave. Então, não se aplica, aliás, a hipótese 1 a esse caso concreto. Tá certo, minha gente? Dando continuidade, então, agora vamos falar da questão ligada às embaixadas estrangeiras. As embaixadas que nós temos instaladas aqui no Brasil e as embaixadas que pertencem ao Brasil estão instauradas no exterior. Muita gente fala da questão da soberania do país dentro das embaixadas. Muita gente fala que as embaixadas são solo brasileiro nos outros países ou solo de outros países dentro do nosso país, certo? E aí eu pergunto, isso é verdade, gente? Isso tem um fundo de verdade ou é mito? Ou é confusão? Vamos lá. Para efeitos penais. Para efeitos penais, tá? A embaixada de outros países instalada no Brasil não é considerado extensão do território dos mesmos aqui. Ou seja, o Walt Disney resolve cometer um crime contra o Plutão dentro da embaixada americana. Aplicar-se-á a lei brasileira ou aplicar-se-á a lei americana, pois o crime foi cometido dentro da embaixada americana? Aplicar-se-á a lei brasileira. Muita gente tem confusão em relação a isso aí. Muita gente faz uma interpretação distorcida, certo? As embaixadas, elas gozam de alguns privilégios, imunidade fiscal, impenhorabilidade, uma série de elementos que fazem efeitos em outras esferas do direito penal. Agora, direito penal, crime ocorreu dentro da embaixada, independentemente de qual seja o país, aplicar-se-á
a lei brasileira, exceto em situações onde hajam convenções, tratados ou regras de direito internacional, certo? Então, salvo as exceções, a regra é a aplicação do direito brasileiro. E, veja bem, o que é que faz com que haja confusão? O que é que faz com que as pessoas confundam a questão do território e da aplicação da extraterritorialidade às embaixadas? É porque muitas vezes determinados indivíduos gozam de imunidade diplomática. Determinados indivíduos não estão ao alcance da norma penal brasileira, em razão de gozar da tal da imunidade diplomática. Então, em relação a determinados crimes, em relação a determinadas situações, esses indivíduos não podem ser punidos pela lei brasileira. Então, os ilícitos que esses indivíduos vierem a cometer no Brasil poderão ser punidos, mas pela norma do país ao qual eles estão ligados, dada a imunidade diplomática, o que se aplica também ao caso de diplomatas e funcionários das embaixadas e consulados brasileiros em outros países. Aí, nesses casos, a aplicação da norma penal brasileira a esses indivíduos que estão lá fora não se dá em razão de uma extensão do território brasileiro, mas sim em razão de uma imunidade diplomática que eles gozam, de modo que eles não serão alcançados pela norma dos países onde eles estão prestando serviço, mas sim pela norma penal brasileira. Então, guardem isso e não façam confusão, senhores. Embaixadas não são extensões de territórios. Embaixadas, no que tange à questão penal, estão sim sobre os efeitos da norma brasileira. Existe uma inviolabilidade? Sim, existe uma inviolabilidade das embaixadas. Mas isso se refere à questão da entrada, né? De outras pessoas. Então, eu, brasileiro, eu só posso entrar no local onde está instalada uma embaixada de um outro país, se houver uma autorização, da mesma forma as autoridades brasileiras, porque ali existe uma certa soberania, mas a soberania não se aplica no que tange à lei penal, certo? Então, guardem isso. Vamos lá. E o que a gente vai agora? Opa! E agora, vamos verificar algumas situações de extraterritorialidade. Então, vejam só, o artigo 5º, se a gente for voltar aqui um pouquinho, ó, o artigo 5º, ele traz o que é o território nacional, e lá no parágrafo 1º e 2º, ele vai definir as situações em que existe a extraterritorialidade e as situações em que o Brasil está sujeito à extraterritorialidade de outros países. E aí, nós falamos das embaixadas e nós vamos tratar agora do artigo 7º, aonde se define algumas espécies de extraterritorialidade. Então vamos lá, são 3 as espécies de extraterritorialidade, certo? Nós temos, num primeiro momento, aquela que ela é absoluta, certo? Então vamos lá.
patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública, e no caso dos crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nessas três situações, independentemente de qualquer elemento, independentemente de autorização de outro país, independentemente de haver concorrência com outra norma estrangeira, aplicar-se-á ao caso concreto a lei penal brasileira, independentemente se esse indivíduo será também processado em outro país, será julgado por norma estrangeira. Aí depois vem a questão da aplicação da pena. Aí é uma outra discussão, é um outro estágio. O que tem que se discutir, o que tem que se observar aqui é o seguinte, que se o crime ocorreu contra o patrimônio ou fé pública, certo? Algo que seja de propriedade do Estado em suas diferentes esferas, aplicar-se a lei brasileira. Se o crime for contra a administração pública em si, ou contra aquele que estiver a seu serviço, também aplicar-se-á a lei brasileira. Nos casos de genocídio, crimes de lesa, crimes contra a humanidade. Gente, o que define a aplicação da lei penal, nesse caso, de forma irrestrita, da lei penal brasileira, de forma irrestrita? Então, há três correntes: princípio da defesa ou proteção, certo? Esse é o principal, é o que prevalece, certo? O princípio da defesa ou da proteção aos bens jurídicos e à soberania do país, esse prevalece. O princípio da nacionalidade ativa, ele aplica-se de forma subsidiária, é merecedor de críticas. E vamos lá, princípio da nacionalidade ativa analisa o quê? A nacionalidade de quem cometeu o ilícito, certo? Olha só. E o que se critica nesse ponto, gente? Se você observar ali na linha D, ele fala o seguinte, ó: se o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, esse ponto é o ponto de crítica. Porque, veja bem, no caso do crime de genocídio, em que se possibilita e que o Brasil não abre mão da aplicação da sua lei penal, não é necessário que esse indivíduo more. Aliás, não é necessário que esse indivíduo seja brasileiro, naturalizado ou algo assim, certo? Não é necessário sequer que ele tenha residência fixa aqui, mas se ele for considerado como domiciliado no Brasil, e vocês já viram em Civil 1 a diferença, o que caracteriza domicílio e residências, o conceito de domicílio ele é mais amplo que o de residência. Então, olha só, esse é o ponto crítico, né? O indivíduo será sujeito à aplicação da lei penal simplesmente por ter domicílio no Brasil, nos casos, se observe bem, nos casos de genocídio. E o terceiro princípio que aplica-se de forma subsidiária a essa situação, fazendo com que a lei penal seja aplicada de forma irrestrita nesses casos, independentemente do local onde o crime foi cometido, é a questão do princípio da justiça universal. Todos devem estar ao alcance da lei penal, todos devem pagar, responder pelos ilícitos que venham a cometer. Tá certo? Muito bem. E aí, a extraterritorialidade condicionada, gente. A questão da extraterritorialidade condicionada, ela tem uma diferença da extraterritorialidade absoluta, da extraterritorialidade
e restrita. Qual é a diferença? É que no caso da extraterritorialidade condicionada, certo? É necessário que haja o quê? A presença de alguns requisitos específicos para que a lei penal brasileira seja aplicada. E quais são as situações em que se dá a extraterritorialidade condicionada e quais são os elementos que devem ser observados nesse caso específico? Pois bem, esses elementos vocês vão acompanhar na próxima parte do nosso vídeo, da nossa videoaula. Fique ligadinho que eu já vou continuar. É rapidinho. Grande abraço e já já continuamos.